Fala, rapaziada. E aí, beleza? Como é que vocês estão? Então, não é novidade para ninguém que hoje, dia 7 de setembro, é comemorado o Dia da Independência do Brasil. O dia onde basicamente Dom Pedro II levantou sua espada e declarou independência ou morte. Então, desde 1822, dia 7 de setembro, é comemorado o Dia da Independência Nacional Brasileira. Então, como muita gente sabe, aqui na cultura brasileira não é muito comum histórias em quadrinhos, super-heróis autorais daqui do Brasil, ou até mesmo mangás e animes. E isso não é muito comum aqui no Brasil. Mas você sabia que ainda assim existe realmente heróis brasileiros que foram feitos por autores que são brasileiros e que têm histórias que se passam no Brasil? Não sabia? É sério isso? Então você vai ficar aqui até o final do vídeo comigo e vai descobrir os maiores heróis brasileiros que existem até hoje no Brasil. E aí, bora lá? Fala, rapaziada! Como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou Hunter, o Super Hunter. E no vídeo de hoje, basicamente, como eu já expliquei no início, eu vou estar falando dos maiores heróis brasileiros que tem aqui no nosso território brasileiro, certo? Então, vamos começar. O super-herói brasileiro Capitão 7, sim, Capitão 7, para muitos o maior herói brasileiro fictício que tem aqui no Brasil, surgiu em 1954, criado por Rubem Biafora, com a ideia e o carisma de Aires Campos. Sim, ele tem muita descendência brasileira. Originário de uma série de televisão da TV Record, sim, da TV Record, o personagem ganhou o 7 do nome devido à emissora ser sintonizado no canal 7. Sua história envolve Carlos, que após ser levado ao sétimo planeta por alienígenas, retorna à Terra com superpoderes. Inicialmente como um ícone da televisão, Capitão 7 foi adaptado para os quadrinhos a partir de 1959, tornando-se uma figura popular que se misturava com a cultura infantil da época, como clube de associação e publicidade, entenderam? A partir de 1959, o personagem foi adaptado para os quadrinhos, com inspiração em heróis como Superman, como dá para perceber. A adaptação inicial foi feita pela editora Continental, ok? Então, basicamente isso surgiu como um clube do Capitão 7. Para aumentar a popularidade e o envolvimento com o público infantil, foi criado o clube do Capitão 7. O personagem também atuou como um garoto propaganda, sabe? Como foi o caso da marca do Leite Vigor. Sim, realmente, esse personagem tem muita história. Além de que também Capitão 7 ressurgiu depois de várias décadas. Ele ressurgiu como numa nova revista de quadrinhos, onde ele se juntou em uma história em quadrinhos que se chama Alpha, que é um lugar onde basicamente um crossover entre quase todos os heróis brasileiros que existem, e eles têm que enfrentar uma super ameaça do mal. E foi assim que foi a volta do Capitão 7. Então dá para perceber que ele é sim um personagem, um herói brasileiro muito grande. Ele é muito bom. Eu já dei uma olhada na história dele. Cara, é bem legal, realmente. É meio que uma história pastelona dos anos 50, que é dos anos 50. Mas é bem da hora, é realmente bem da hora. Enfim, ele é um dos... Eu vou arriscar dizer que ele é o primeiro herói fictício brasileiro. Me corrijam aí nos comentários se eu tiver errado, beleza? Mas pra mim ele é um dos primeiros heróis brasileiros, ok? Então vamos continuar a lista com
Capitão Gralha é uma criação fictícia dos quadrinhos brasileiros. Jean Danton, Alessandro Dutra e José Aguiar, entre outros, que surgiu em outubro de 1997. Não em meados da década de 1940, como uma brincadeira publicitária. Ele foi criado como super-herói, uma lenda urbana, para dar mais passado e força ao seu neto, o herói Gralha. Na realidade, o Capitão Gralha foi uma peça de marketing para o lançamento de Gralha, cujas histórias, por sua vez, celebram a cultura curitibana, que é a Gralha Azul, que é o símbolo da cidade de Curitiba. Ok? A história inicial apresentava Francisco Huerten, um artista fictício na década de 1940, como criador do Capitão Gralha. Este herói teria sido inspirado por uma visita ao estúdio de Bob Kane, em um contexto por busca de heróis brasileiros. Exatamente, tinha povo lá da gringa buscando herói brasileiro aqui, tá vendo? Mas a concepção do Capitão Gralha passou por diversas etapas, evoluindo de um herói que lembrava Ícaro para uma versão de ficção científica, né? O personagem usava bigode característico, asas e uma camisa gola polo, e combatia o vilão Doutor Destruição. Dá pra ver que era bem pastelão, o nome dos personagens bem ridículo mesmo. Enfim, uma brincadeira. Em 2015, os quadrinhos revelaram que Francisco Huerten e o Capitão Gralha eram uma invenção, um golpe publicitário. Era uma brincadeira para criar um passado mais grandioso para o herói O Gralha. Entendeu? A história de O Gralha, o verdadeiro protagonista, começou em 1997. Já faz bem tempo, né? Criado por um coletivo de quadrinistas paranaenses. O Gralha é vestibulado curitibano, chamado de Gustavo Gomes. Nome bem... que se transforma no herói quando o perigo surge. Então dá pra ver que sim, ele é um herói 100% brasileiro, que surgiu em Curitiba. Aliás, uma coisa que eu não falei sobre o Capitão 7 é que ele é um herói de São Paulo. Sim, ele atua na área de São Paulo, entendeu? Se você pesquisar aí certinho, você vê que ele é um herói de São Paulo, assim como o Capitão Gralha é um herói de Curitiba, ok? Então vamos continuar essa lista com... O Overman surgiu em 1998 como uma sátira aos super-heróis americanos. Sim, o povo queria dar uma zoada, né? É nosso brasileiro, né, cara? Nós adoramos zoar os outros, principalmente os gringos. Enfim, criado pela cartunista Laerte Coutinho para tirinhas de jornal, ele é uma figura brasileira com super força, voo e invulnerabilidade. Mas ao contrário dos heróis tradicionais, ele é um personagem falho, sem identidade secreta e conhecido pela sua crise pessoal e financeira. A inspiração veio da cultura brasileira, misturando o traço do Superman com a brasilidade de personagens como a Macunaíma, ok? Então dá pra ver que ele era assim realmente uma sátira. O povo queria fazer piada com os heróis tradicionais dos Estados Unidos, como fala o Superman, e mais uns heróis aí. Ele começou com uma tira de jornal, onde a intenção era apenas fazer piadas com os heróis, com super-heróis norte-americanos, com os heróis basicamente americanos. Sua personalidade é meio controversa, certo? É que Overman é um herói sem noção dos seus próprios limites e que vive uma vida bem medíocre, viu? É bem medíocre a vida dele. Ele falha e com problemas financeiros. Ele é descrito como Superman pobre. Foda, né, mano? Ou um Deadpool com Macunaíma. Realmente, tá complicada aí a situação. Diferente do Superman, o Overman não tem uma identidade secreta e nunca tira sua máscara. O mano vive como Overman, no caso. É isso.
O Overman é uma sátira ao egocentrismo e à masculinidade frágil dos super-heróis e dos homens da América. Então, basicamente, ele quer fazer uma sátira a basicamente todo o ego e a masculinidade que os heróis e as pessoas dos Estados Unidos tentam manter, mas na verdade eles não passam de um bando de cagão, entendeu? Enfim, ele é um grande herói brasileiro. Eu não sei dizer ao certo para vocês de que área ele atua no Brasil, mas é confirmado que ele foi escrito por um brasileiro e atua aqui no Brasil, ok? Então vamos continuar a lista com o próximo herói, que é o Homem-Lua. Surgiu em 1965, sim, velho pra caramba, né, velho? Complicado. Criado pelo quadrinista Gedeone Magola para a gráfica editora Penteado, GEP, que desejava um herói com apelo para o público brasileiro, que após a recusa inicial de sua ideia para Homem-Lua, resultou na criação do Raio Negro. Mas Homem-Lua foi incluído em histórias e ganhou destaque. O personagem foi inspirado em heróis estrangeiros e se destaca principalmente por seu visual com capacete esférico, estilo mistério do Homem-Aranha, e por não ter superpoderes tradicionais, usando apenas sua inteligência, astúcia e grande influência. Sim, o bichinho é tipo mistério mesmo, ok? Então, a estreia do Homem-Lua ocorreu em 25 de fevereiro de 1965, como já relatado, em uma série de tiras diárias publicadas no jornal paulistano Diário Popular. Popularidade. O Homem-Lua acabou conquistando seu público e até se tornou popular, como o próprio Raio Negro, que basicamente substituiu ele. Aí ele foi lá, voltou e ficou tão popular quanto o Raio Negro. Dá pra ver que o humano foi forte, não desistiu de sua carreira. Visual e poderes. Ele não possui superpoderes tradicionais, mas se destaca com um capacete redondo, estilo mistério, semelhante ao vilão Mistério, mas criado antes. Uma capa que voa e um forte domínio da Amazônia. Sim, ele é um herói que atua entre a Amazônia e o São Paulo. Ele é um grande herói. O Homem-Lua também é reconhecido por sua influência sobre tribos indígenas e que o vem como uma grande divindade. Exato. Os indígenas, nas histórias do Homem-Lua, vêm como se ele fosse realmente o deus da lua, entendeu? É como se eles adoram o Homem-Lua como se fosse realmente uma divindade. Então dá pra ver que ele é super influente na cultura das tribos indígenas da Amazônia. Isso é bem legal, cara. É realmente ver que tem super-heróis que impactam com culturas de tribos e outras classes. Cara, isso é bem legal. Então vamos dar continuidade a essa lista com Raio Negro, o último herói brasileiro que eu listo aqui no vídeo. Mas se vocês querem mais detalhado sobre mais heróis brasileiros ou quer que eu fale especificadamente sobre um, deixa aí nos comentários, eu vou estar lendo e vou trazer um vídeo sobre o que vocês pedirem, beleza? O herói brasileiro Raio Negro surgiu em 1966, criado por Gedeone Magola. Sim, foi inspirada no Lanterna Verde da Era de Prata dos quadrinhos americanos. Sua origem é basicamente igual à do Lanterna Verde. Sua origem envolve o piloto da Força Aérea Brasileira, Roberto Salles, que em uma missão espacial ajuda um alienígena de Saturno chamado Lid. Como recompensa, ele recebe um poderoso anel de energia. Nossa, que original, né? Enfim, magnética, que lhe concede superpoderes como super força, voo e a capacidade de disparar raios. Inclusive, o visual dele é bastante inspirado também no Ciclope, como dá pra ver. Enfim,
Roberto Salles é basicamente a história do Raio Negro. É do piloto brasileiro Roberto Salles, o primeiro astronauta do país Brasil a participar de uma missão espacial, onde assim ele vai acabar caindo em Saturno e lá ajudando um alienígena Cid, o Lid, que dá uma missão para ele, ele consegue cumprir essa missão, o recompensa com um anel que é quase igual o anel do Lanterna Verde, que, como já dito, concede a ele poderes de super força, voo e capacidade de atirar raios. E isso é bem apelão, para falar a verdade, bem apelão. Se um alienígena me desse uma missão para me dar esse anel aí, cara, eu ia aceitar, mano. Então, o Anel do Poder. Após resgatar Lid, ele recebe do alienígena um anel feito de energia magnética e esse anel concede a Roberto superpoderes, como força, velocidade, capacidade de liberar raios, voar e etc. Sim, dá pra ver que ele tem muitos mais poderes que não foram aprofundados ainda. Enfim. O vilão principal do Raio Negro é o Capitão Opeart, um cientista com desequilíbrio mental que usa ilusões psicodélicas em seus ataques principais. Então dá pra ver que ele tem cada inimigo que é difícil, né, mano? É complicado. Enfim, damos pra ver que nossa cultura brasileira é recheada de heróis brasileiros, de heróis com a nossa cultura, com o nosso povo que nos representa. Mas o que acabamos vendo é que esses heróis caem em desconhecimento, como dá pra ver que poucas pessoas no Brasil conhecem heróis como esse. E, cara, é triste porque heróis brasileiros que representam nosso povo são desvalorizados e acabam sendo desvalorizados, e os brasileiros que deveriam valorizar nossos heróis acabam desvalorizando os heróis brasileiros e valorizando ainda mais os heróis gringos, o que dá muito mais espaço para eles mandar o que eles quiserem. E isso é bem chato, para falar a verdade. Cara, eu, como fã de quadrinhos e super-heróis, queria muito que esses heróis brasileiros fossem muito mais explorados e que tivessem sim muito mais heróis e que a indústria de histórias em quadrinhos brasileira fosse muito grande, mas infelizmente não é o que está acontecendo. Marvel e DC e mais outras HQs estão vencendo realmente nosso Brasil. E é uma coisa triste, cara, uma coisa muito triste. Enfim, esse foi o vídeo. Você conhecia esses heróis brasileiros? Não conhecia? Deixa aí nos comentários. Como eu já disse antes, dê ideia de mais vídeos que eu possa fazer. E aí, como na sua cidade, como foi o desfile de 7 de setembro? Teve? E aí, como foi? Foi legal? Não foi legal? Enfim, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito que tenham gostado. Valeu, falou e fui!